Leitura do livro de Lucas, capítulos 5 a 8, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da Baby Books. Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos que era de Simão e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo e lançai as redes para o arrastão. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. E assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, estando ele em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, caiu sobre a sua face e pediu-lhe, dizendo: Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. E ele ordenou-lhe para que não contasse a nenhum homem, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela purificação conforme Moisés ordenou, como testemunho para eles. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e para serem por ele curadas de suas enfermidades. E ele retirava-se para os desertos e orava. E aconteceu que um certo dia, quando ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. E eis que uns homens traziam em uma maca um homem paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual o pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram-no por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. E ele, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te foram perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondendo, disse-lhes: Que arrazoais entre vossos corações? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados foram perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que possais saber que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: Digo-te, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E imediatamente, levantando-se diante deles e tomando o leito em que estivera deitado, partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram perplexos e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje nós vimos coisas estranhas. E depois dessas coisas ele saiu e viu um publicano, de nome Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi uma grande festa em sua própria casa, e ali
havia uma grande companhia de publicanos e outros que estavam sentados com ele. Mas os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médicos, mas aqueles que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. E lhe disseram: Por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhante aos discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes respondeu: Podeis fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então, naqueles dias, eles jejuarão. E ele também citou uma parábola para eles. Nenhum homem põe um pedaço de uma roupa nova sobre uma velha. Do contrário, a nova rasga ambos. E o pedaço que foi tirado da nova não combina com a velha. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos serão preservados. E nenhum homem, tendo bebido vinho velho, quer logo o novo, porque ele diz: o velho é melhor. Lucas capítulo 6. E sucedeu que no segundo Shabat, após o primeiro, ele passou entre os campos de trigo, e os seus discípulos arrancaram espigas de trigo e, esfregando-as nas mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer nos dias do Shabat? E Jesus, respondendo, lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando estava com fome, ele e os que estavam com ele? Como ele entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição, e deu também aos que estavam com ele, dos quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes. E dizia-lhes: O Filho do Homem é o Senhor também do Shabat. E aconteceu que em outro Shabat, que ele entrou na sinagoga e ensinava. E havia ali um homem que tinha a mão direita atrofiada. E os escribas e fariseus observaram-no, se ele o curaria no dia do Shabat, para que eles pudessem encontrar uma acusação contra ele. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão atrofiada: Levanta-te e fica em pé no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Eu quero vos perguntar uma coisa. É lícito no dia do Shabat fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou destruí-la? E olhando para todos em redor, ele disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a sua mão foi restaurada, sã como a outra. E eles ficaram cheios de furor, e uns com os outros conversavam sobre o que eles poderiam fazer a Jesus. E aconteceu que naqueles dias ele subiu ao monte para orar, e ele passou a noite toda orando a Deus. E quando já era dia, ele chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem ele também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que também foi o traidor. E descendo com eles, parou em uma planície na companhia de seus discípulos e uma grande multidão do povo de toda a Judéia e Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas enfermidades, e os que eram atemorizados por espíritos imundos, e eles eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía a virtude dele e curava a todos. E ele, levantando os olhos para os seus discípulos, disse:
Abençoados sois vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Abençoados sois vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Abençoados sois vós que agora chorais, porque haveis de rir. Abençoados sereis quando os homens vos odiarem e quando eles vos separarem de sua companhia e vos insultarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e salteis de alegria, porque eis que é grande a vossa recompensa no céu. Porque de maneira semelhante faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, eu digo: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferirem uma face, oferecei-lhe também a outra, e ao que te tomar a capa, não proíba de tirar-te a túnica também. Dá para cada homem o que te pedir, e aquele que levar os teus bens, não lhe exijas que os devolva. E assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes igualmente. Porque se amardes aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem novamente outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes de volta, e será grande a vossa recompensa. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Os homens vos darão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão novamente. E falou-lhes uma parábola. Pode um cego conduzir um cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que tu reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na viga que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não reparando tu mesmo da viga que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. Porque não há árvore boa que produza mau fruto, nem árvore má que produza bom fruto. Porque toda árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto. Porque dos espinheiros o homem não recolhe figos, nem de um arbusto se colhe uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa, e cavou fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa, e não a pôde abalar, pois estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou.
e foi grande a ruína daquela casa. Lucas capítulo 7. Ora, quando ele acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto a Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, e por isso nem eu considerei-me digno de ir a ti. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E eu digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu estas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retomando para casa os que haviam sido enviados, encontraram são o servo que estivera enfermo. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da morada da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de uma mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: Jovem, te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E um rumor sobre ele se espalhou por toda a Judeia e por toda a região ao redor. E os discípulos de João relataram-lhe todas estas coisas. E João, chamando a si 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que devia vir, ou devemos aguardar por outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos dizendo: És tu aquele que deveria vir, ou devemos aguardar por outro? E na mesma hora ele curou a muitos de suas enfermidades e males, e espíritos malignos, e a muitos que eram cegos ele deu a visão. Então Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o Evangelho. E abençoado é aquele que não se ofender em mim. E quando os mensageiros de João partiram, ele começou a falar à multidão acerca de João. O que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas delicadas? Eis que aqueles que vestem roupas esplêndidas e vivem em delícias estão nos tribunais reais. Mas o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João,
justificaram a Deus. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, eu compararei os homens desta geração e a quem eles são semelhantes? Eles são semelhantes às crianças que, assentadas nas praças, chamam umas às outras e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos murmurações e não lamentastes. Porque veio João o Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com um unguento, e ficando atrás dos seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com um unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher é essa que o toca, pois ela é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: Mestre, diga. Havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-o a ambos. Dizei, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgaste corretamente. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta derramou lágrimas sobre os meus pés e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Tu não me beijaste, mas esta mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher, com um unguento, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: os pecados dela, que são muitos, lhe serão perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que também perdoa pecados? E ele disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas capítulo 8. E aconteceu que depois disto, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. E tendo-se ajuntado uma grande multidão, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente, e enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a devoraram. E outra caiu sobre a pedra, e tendo brotado, murchou porque não havia umidade. E outra entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e crescendo produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: o que poderia ser esta parábola? E ele disse:
A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, eles não possam enxergar, e ouvindo, eles não possam compreender. Ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. E aqueles sobre a pedra são os que, ouvindo, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação se dispersam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo adiante, são sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a da boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na e produzem fruto com perseverança. Nenhum homem, acendendo uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no castiçal para que os que entram vejam a luz. Porque não há nada em secreto que não será manifesto, nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e vem à luz. Vede, pois, como ouvis, porque aquele que tem, a ele será dado, e aquele que não tem, até o que parece ter, lhe será tomado. Então foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe contado por alguns que disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem te ver. E respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E ele disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Que tipo de homem é este que ordena até os ventos e a água, e eles lhe obedecem? E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, fora da cidade, um certo homem que tinha demônios há muito tempo e não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas vendo a Jesus, gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: O que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderava dele e guardavam-no preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões, era impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus perguntou-lhe, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada com muitos porcos pastando no monte, e pediram-lhe que lhes permitisse entrar neles. E ele lhes permitiu. Então os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago, e se afogaram. E aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus e encontraram o homem de quem havia saído os demônios, assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram como o possuído por demônios havia sido curado. Então toda a multidão da terra ao redor dos Gadarenos pediu-lhes para que se afastasse deles, porque estavam tomados por grande temor. E entrando ele no barco, retornou.
E o homem de quem havia saído os demônios lhe pedia para que pudesse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: retorna para tua própria casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi para o seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E aconteceu que, ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e prostrando-se diante dele. Declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou. Vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga dizendo: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E ele, entrando na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E eles riam dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os todos de fora, tomando-a pela mão, e clamou, dizendo: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente. E ele ordenou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que a nenhum homem contassem o que havia acontecido. Bendita é a palavra do Senhor. Completamos mais um dia da nossa leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano, conhecendo e aprendendo da palavra do Senhor. Compartilhe esta palavra com outras pessoas. Incentive-as a fazer a leitura bíblica e a conhecer esse Deus. Quem chegou aqui agora pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Você também pode nos seguir nas redes sociais e assim acompanhar o seu plano de leitura. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Amém.